Bem, a gente já começando aqui num tempo um pouquinho apertado, mas vou tentar ser breve. Deixa eu fazer uma pesquisa aqui primeiro. Quem aqui já me conhece? Levanta a mão. Já me viu de algum lugar? Seja no YouTube? Perfeito. Quem aqui é provedor de internet? Levanta a mão. É, a grande maioria. Quem aqui tem uma CRS dentro da rede? Tudo bem, pouca gente. 10%. Tá, o que eu vou falar aqui nessa apresentação? Um pouco mais do que é a CRS, justamente para vocês conseguirem entender para onde você vai usar, em que cenários você vai usar esse equipamento. Eu vejo que muita gente tem dúvida ainda sobre como que configura uma CRS, como é que você manuseia ela. Eu vejo muita gente implantando da forma errada, ou pelo menos não na melhor forma possível, ou às vezes acaba configurando de uma maneira que vai te dar problema, e aí se frustra, e aí acha que a CRS não presta, ou que não vai funcionar, não serve. Mas, na verdade, ela é um ótimo equipamento da MikroTik, e ela vai auxiliar a gente em muitos casos. Ele é um switch perfeito. Bem, um pouco mais. Quem sou eu? Eu comecei a trabalhar com MikroTik já desde os 11 anos. Eu comecei dando consultoria para provedor de internet. Então, a minha especialidade é auxiliar provedor de internet e também técnicos de rede a obter o melhor proveito do seu MikroTik, sem você ter que gastar mais dinheiro, desperdiçar mais dinheiro ou mais tempo no processo. Então, ano passado eu virei trainer MikroTik e agora eu só estou dando aulas. Eu tenho um canal no YouTube, no Facebook e no Instagram. Você pode me seguir lá. Eu coloco muito conteúdo gratuito, muito interessante, sobre MikroTik. E é muito interessante para a gente ir educando o pessoal que trabalha com MikroTik. Tem uma carência muito grande por conteúdo desse tipo na internet. Eu também tenho um curso online, EAD, onde, para quem quer se especializar um pouco mais, para quem quer entender um pouco mais sobre MikroTik, também tem um curso online. Seguindo nas redes sociais, você vai entender o período de abertura do curso, se você quiser entrar. Mas, de qualquer forma, pode me seguir nas redes sociais, que você vai ver muito conteúdo legal lá. Bem, o que a gente vai falar aqui? Primeiro, o que é a CRS, de fato? Tá? Qual a diferença da CCR para CRS para CSS? Tá? Eu vejo muita gente que tem dúvida em relação a isso, acaba colocando uma CRS para rotear, né, e aí se frustra porque acaba configurando errado. A diferença entre bridge e switch, tá? É importante você saber. Às vezes, os dois, em alguns cenários, significam a mesma coisa, mas na MikroTik tem uma diferença grande. O bridge hardware offloading, depois da versão 6.41, teve essa nova implementação que visou facilitar um pouco a nossa configuração. Antigamente, antes da versão 6.41, para você configurar um switch, era muito nebuloso. São inúmeras configurações, ainda tem inúmeras configurações para você fazer, e não era prático, não era intuitivo, principalmente para o usuário final. Configurar uma VLAN, por exemplo, tem mais segurança na rede, tem um gerenciamento na rede, era muito complicado. Então, a MikroTik já vem, desde a versão 6.41, fazendo essa mudança e está implementando a cada nova versão. O que é VLAN? É importante a gente saber também. Tag, untagged, porta-tronco, acesso, híbrida. É importante a gente saber o que isso quer dizer na hora que a gente for configurar a nossa CRS. E eu vou botar um exemplo de configuração para você ver como que funciona essa configuração rodando, como que você cria uma VLAN na sua CRS. Vamos lá. O que é CRS? Eu tenho dois exemplos ali. A CRS 109, 8G, 8 portas giga elétrica, uma porta de fibra, SFP, essa tem rádio também, aí na parte esquerda. Do outro lado também tem a maior CRS, o maior switch da MikroTik, atualmente, a CRS 317, 1G16S+, tem 16 portas de 10 GB.
E tanto uma quanto outra, eles vêm tanto com o RouterOS tanto quanto o SWS, que são dois sistemas diferentes, né? Um serve para você colocar simplesmente as opções de switch que você vai usar, e tem o RouterOS, que você pode fazer tanto switch quanto roteamento. Tá, a diferença básica entre a CCR e a CRS. Eu botei aqui na comparação a maior CCR que a gente tem, que é a 1072, e a maior CRS que a gente tem, que é a 317. Tá, então, a CPU da 1072 são 72 cores, tá, de 1 GHz. Da CRS são 2 cores de 800 MHz, então você vê que é muito menor. Porém, se a gente for comparar o throughput em Layer 3 e em Layer 2, a gente vai ver a diferença clássica. Em Layer 3, a CCR consegue passar aí, no máximo, né, throughput, na teoria, direto do site da MikroTik, praticamente 80 GB. A CRS, em Layer 2, vai conseguir passar aí 159 GB. Isso porque ela tem mais portas também, 16 portas de 10 GB. Em Layer 2, a CCR vai passar a mesma coisa. Em Layer 3, na verdade, a CCR vai passar a mesma coisa. Porém, em Layer 3, a CRS vai passar só 3 GB. Por quê? Porque ela não é feita para isso. A CRS ela é feita para atuar como um switch apenas. Se você usar ela como switch Layer 2, ele passa a quantidade que tiver que passar. Quanto você conectar, quanto ele negociar, é quanto ele vai passar. Se você usar como roteador, aplicar alguma função de roteador, para ele rotear pacote, seja um firewall, seja um controle de banda, qualquer outra coisa, ele vai ter a capacidade dele muito diminuída. E eu vejo muita gente fazendo configuração errada na CRS e acaba usando ela para rotear pacote e acaba tendo um throughput muito menor do que ela poderia ter, do objetivo do switch. Tem uns testes aqui também com a CCR, tá, tirado direto do site da MikroTik. Ele diz tanto em bridge quanto em routing como que a CCR consegue trabalhar, e ele vai dar aquele mesmo valor lá, 79 mil, praticamente 80 GB. Você vê aí que ele só aparece bridge e routing. Ele não tem a opção de switching. Quando a gente for ver agora o da CRS, você pode ver que ele já tem ali o switching. Por quê? Porque a CRS ela tem um chip de switch dentro dela. E é o chip de switch que vai fazer toda essa comunicação. Ele não vai precisar consultar na CPU para gastar ciclos de processamento e tudo mais. Não precisa. Para redirecionar esse tráfego, para poder passar esse tráfego, a CRS tem um chip que vai fazer todo esse serviço. E em switching, se ela estiver atuando como switching, ele passa o que tiver que passar. Aqui a gente chama de wire speed. O que você plugar, o que ele negociar, é o que ele vai passar. Sua CPU não vai nem ser consultada. Ele atuando como bridge ou como routing, você vê que ele tem um desempenho muito menor. E a gente consegue entender um pouco mais disso olhando o diagrama de bloco, por exemplo, da CRS. A gente pode dar uma olhada, todas as portas SFP, elas acabam indo lá mais embaixo para o switch chip, que é um chip de switch. A maioria das RBs tem esse chip de switch. Se você for pegar, por exemplo, a sua RB, uma RB 750 GR3, por exemplo, que é mais nova, tem um chip de switch, não tão avançado quanto esse, mas tem um chip lá para você fazer algumas operações básicas. Então, você vê que, primeiro, as portas passam pelo chip de switch, e se a comunicação tiver que ser feita por esse chip de switch, é em wire speed. A velocidade que ele negociar é a velocidade que vai passar. Porém, se você for usar alguma função que requeira o uso da CPU, ele tem uma conexão direta com a CPU, só que a CPU da CRS é um dual core de 800 MHz. Você vê que, usando ela com todas essas portas SFP+, de 10 GB, numa CPU dessa, você não vai conseguir rotear nada. Então, justamente, ela foi desenhada e feita para você usar o chip de switch integrado que vem dentro dela.
se você for ver, comparar com a CCR, a 1072, tudo é conectado diretamente na CPU. São 72 cores de 1000 MHz, tudo é conectado diretamente. Todas as portas, todos os outros periféricos são conectados direto na CPU. Essa versão, essa CCR, não tem o chip de switch que nem a CRS. E uma outra diferença aqui entre a CRS e a CSS. A CRS é o Cloud Router Switch. Ele é um switch de camada 3. Ele pode rotear. Não é o principal dele, mas ele consegue rotear. Eu já vejo alguns casos onde você consegue colocar a CRS nos estabelecimentos, coisa bem básica, você até consegue deixar ela roteando, mas ela não foi feita para isso. A CSS, ela é o Cloud Smart Switch, tá? E ele é um switch, simplesmente, de camada 2, não é um switch de camada 3. E a diferença principal entre eles, na CRS, você tem o Router OS e o SWE, e o Switch OS. Então, você pode escolher qual que você quer bootar, é dual boot. Se você quer colocar o Router OS, você sobe o Router OS, e aí você tem as vantagens de ter um Router OS, você pode rotear qualquer coisa que você quiser, você pode acessar via o inbox, por exemplo, para você ter uma gerência melhor no seu switch. Em contraponto do CSS, você só acessa ele via web, porque ele não tem o Router OS, ele só tem o Switch OS. Então, tem muita gente, às vezes, que compra um switch CSS, os dois eles vão passar a mesma quantidade de throughput, porém o CSS ele não tem o Router OS. Aquela interface intuitiva que a gente entra via o inbox, que a gente vê tudinho, não tem no CSS. Normalmente eu sempre aconselho comprar o CRS, porque ele é muito mais, com a vantagem de você conseguir usar o Router OS, ele é muito mais intuitivo, é muito mais interessante de você manusear. Essa aqui é a interface do SWS. Por exemplo, as CSS, que são os switches de camada 2, eles têm um sistema operacional diferente, que é o SWS, apenas com as configurações de switch que você vai usar. Você não vai poder configurar mais nada além disso. Então, ele é bem resumido, você só vai poder acessar via web e, diferentemente da CRS, você não vai conseguir acessar via inbox, às vezes configurar um roteamento, se você quiser. Ele é praticamente a prova de falhas, né? E a diferença entre bridge e switch? Tá? No MikroTik, o que acontece? A bridge ela pode interligar tecnologias diferentes. Então, se você cria uma bridge, por exemplo, você pode colocar uma interface Ethernet, você pode colocar um túnel EOIP, pode colocar uma VPLS, um wireless, um PPPoE, um PPTP, e a bridge vai fazer essa comutação em software, tá? Vai usar a sua CPU. O switch já não vai conseguir interligar essas tecnologias. O switch é um chip de switch que está lá no seu hardware, ele vai interligar o que está conectado diretamente nele ali via hardware. A bridge, ela faz a comutação em software, né? Então, ele vai puxar a sua CPU, se você colocar lá as portas na sua bridge, antes da versão 6.41, tá? Depois da versão 6.41 isso mudou, mas, a princípio, ele faz tudo no software. O switch não, porque ele tem um chip no hardware, dentro da placa, ele vai fazer tudo isso para você. Justamente a bridge ela não faz a comutação em hardware, isso é trabalho do switch, e a bridge ela não tem o wire speed. O wire speed é a velocidade do cabo. O que você conectar é o que vai passar. Justamente tem um asterisco ali, porque depois da versão 6.41, a bridge já consegue trabalhar nisso. Antigamente não, se você tiver com a versão anterior, a 6.41, você pode adicionar as portas na sua bridge, seja Ether 1, 2, 3, 4, você não vai conseguir ter o wire speed, ele vai puxar da sua CPU, e a sua CPU não vai ter aquela mesma qualidade do se tiver só em switch, ele vai atuar como bridging. A gente consegue ver aqui, por exemplo, outro diagrama de bloco do MRB 450 GX4, a gente vê que as portas da Ether 1 a 5 são interligadas direto em um chip de switch primeiro, tá, no hardware, desse chip de switch vai para a CPU. Então, se você configurar essa RB, por exemplo, só para atuar como switch, fazendo VLAN, por exemplo,
ele não vai precisar consultar a sua CPU, o tráfego já vai passar direto de uma porta para outra e a sua CPU vai ficar tranquilo, sem precisar ser usada. E a MikroTik colocou, depois na versão 6.41 e acima, o Bridge Hardware Offload. Antigamente, você não conseguia, para você atuar, usar esse chip de switch, você tinha aquela configuração do Master Port. Né? Alguns lembram dessa configuração, interface Ethernet, você botava uma interface com o Master Port, botava as outras interfaces, né? Escolhia uma e botava as outras interfaces para ser definida pela porta Master. Agora, com o Bridge Hardware Offload, ele visa ficar mais simples. A Bridge pode fazer toda essa negociar todo esse encaminhamento de camada 2. Então, hoje você cria uma Bridge, coloca as portas dentro da sua Bridge. Se ele conseguir usar o chip de switch, ele já ativa automaticamente. Se ele não conseguir, ele deixa desativado. Essa versão anterior, antes da 6.41, era essa configuração que a gente usava para a gente poder usar o chip de switch que tem na RB, não só nos switch, mas nos outros roteadores tem. Alguns roteadores muito velhos não têm esse chip de switch. Né? Você consegue ver, se você for na sua RB e lá na aba tiver a aba switch, é porque ele tem algum chip de switch lá. Não vai ser, pode ser, se você não estiver usando CRS, não vai ser tão avançado quanto uma CRS, ele vai fazer só algumas funções básicas. Nas CRS tem um chip muito mais avançado que deixa você fazer muito mais coisa. Essa era o modo antigo que você fazia. E depois da 6.41, Hardware Offload, você simplesmente coloca as portas dentro da Bridge, tem a opção de Hardware Offload, você já deixa ativado, e se as condições forem necessárias, né, se as condições forem interessantes para ele, ele ativa o Hardware Offload, ele vai ficar com esse H do lado. Se não, se ele ficar sem esse H, é porque o Hardware Offload não está sendo usado, e aí o tráfego vai estar passando pela sua CPU, e não mais pelo chip de switch. Aqui tem uma tabela muito interessante para a gente ver, que são as opções, né? Tem alguns recursos que a gente pode usar com esse chip de switch, tem alguns chips de switches diferentes, né, que vêm vários modelos do seu MikroTik. Em algumas dessas funções, ele não deixa você ativar o Hardware Offload. Por exemplo, naquele chip de switch, no RTL 8367, ele só vai ativar, ele só deixa você fazer, ele só tem as features do menu de switch dele. Todas essas outras features de você usar na Bridge, STP, RSTP, IGMP, DHCP, Bridge VLAN Filtering, que é muito interessante, você não vai poder usar nesse chip de switch. Então, quando você for ver a sua RB, se ela não for uma CRS e ela tiver um chip de switch, você vai lá no menu Switch, vê qual é o modelo e checa nessa tabela o que ele pode fazer. Essa aba de switch, ela tem muita configuração. A MikroTik, ela tem essa flexibilidade, então tem muita coisa que você pode fazer nele, mas ainda é muito confuso essa aba de switch. Então, justamente, ela teve que deixar um pouco mais amigável, um pouco mais intuitivo, botou o Bridge Hardware Offload. O único modelo que tem todos os recursos é a CRS 300, o modelo 300. A CRS 100 e 200 já são modelos mais antigos. Eles não comportam todos os recursos que você pode usar. Né? Quando você pode usar o Hardware Offload, quer dizer que você pode usar todos esses recursos e continuar usando o chip de switch em wire speed, a velocidade do cabo. Se não, se você não usar algum recurso desse que o chip de switch não aguenta, ele vai puxar da sua CPU. E o que é VLAN? A VLAN é uma rede local virtual, denominada de VLAN, que é logicamente independente. Então, tem casos onde você tem, por exemplo, um switch ligado no seu roteador, e o seu roteador, o ideal seria o quê? Que o seu roteador tivesse 48 portas, tivesse processamento suficiente para poder aguentar tudo isso e fosse barato. Só que a gente não tem, né? A gente não é rico. Então, a gente vai ter que usar os switch, né? O switch ele é como se fosse um extensor de portas do seu roteador, e você pluga várias portas no seu switch, e do seu switch para o seu roteador você pluga uma porta só.
Porém, você vai ter que identificar todas essas portas do switch no seu roteador. Como que você faz isso? Você pode usar a VLAN. Todos vão estar passando pelo mesmo cabo, né? Por exemplo, o cabo de rede, porém, logicamente, eles vão estar separados por uma tag, uma etiqueta. O seu tráfego, quando chega por uma porta, a VLAN nada mais faz do que colocar uma etiqueta nesse tráfego, que ele é reconhecido depois que ele passa pelo seu switch, depois que ele vai para o seu roteador, ele é reconhecido. Tem a diferença de tag para untagged. Tem dois exemplos que foi retirado do próprio site da MikroTik, tá mostrando. Então, por exemplo, untagged, o que quer dizer? Geralmente, quando a porta ela é untagged, ela está virada para algum dispositivo que não vai entender VLAN. Então, algum computador, algum rádio, por exemplo, que não entende, que não vai conversar VLAN, ele vai pegar todo esse tráfego que não está tagueado ainda, né, não está etiquetado ainda, ele pega esse tráfego que é untagged e, a partir desse momento, ele coloca uma etiqueta para ele poder passar pelo seu roteador sendo identificado. Depois, quando ele joga esse tráfego de volta, seja para esse computador, para esse rádio, ele retira essa tag para o seu computador conseguir entender qual é o tráfego que ele está recebendo. E o tag é justamente o tráfego que já está etiquetado. Então, ele acaba gerando, quando ele passa por uma porta, um tráfego que já está etiquetado, ele é chamado de porta trunk. Então, uma porta em que passa várias VLANs que já estão etiquetadas, é chamado de porta trunk. Porta de acesso são essas portas que estão olhando direto para algum dispositivo que não vai entender a VLAN. E a porta híbrida é uma porta que pode entender tanto um quanto outro. Mas você pode ter tráfego de VLAN, tráfego untagged chegando e tráfego tagged saindo também. E uma recomendação, claro, antes da gente configurar o nosso switch, é você usar o ROMON e você usar o Safe Mode. Eu botei um link aí, os dois vão para um vídeo que eu fiz, para você poder entender um pouco mais como que funciona o ROMON, como que funciona o Safe Mode. Você configurando o ROMON, você não vai perder acesso ao seu switch. É muito fácil você perder acesso ao seu switch. Uma das maneiras de você não perder o acesso, enquanto você estiver configurando as suas VLANs e não se trancar para fora do seu roteador, é usar o ROMON. Ele cria uma rede independente de camada 2, você sempre vai ter acesso no seu switch, por mais que você configure alguma coisa errada, usando esse protocolo, você sempre vai ter acesso, e aí você pode fazer com segurança as configurações no seu switch. O Safe Mode é uma outra opção, que você pode usar também. Se você usar o ROMON e o Safe Mode, aí você tem uma dupla proteção, não tem nada que você faça na RB que vai te jogar para fora, que você não tenha um acesso depois. Usando o Safe Mode, sempre que você faz alguma configuração que você perca acesso, ele reverte toda a configuração desde o momento que você ativou, e aí você vai ter acesso novamente. Vamos configurar, vamos fazer um exemplo aqui, portas trunk e portas de acesso. Um exemplo bem básico. Olha o que tem configurado. Tem um switch. Nesse switch está plugado 3 links. Link 1, link 2, link 3. Tá? Eles estão chegando na porta 1, 2 e 3 do switch. E do switch para o meu roteador, eu tenho uma porta só configurada. A porta 4. Sai da porta 4 do switch e chega na porta 1 do meu roteador. Agora, como que no roteador eu vou identificar esses 3 links? O link 1, o link 2 e o link 3. Eu tenho que ter algum método para, no meu roteador, identificar esses links. Se forem links, por exemplo, PVPoE, eu tenho que colocar numa interface específica. Então, no roteador, eu vou criar umas VLANs para eu poder tanto ter esse tráfego dos meus links separados, quanto para eu poder acessar o meu switch por essa VLAN de gerenciamento. E no meu switch eu vou fazer toda essa mapeação. Eu vou falar que o tráfego que chegar pela Ether 1, você vai etiquetar ele e vai passar etiquetado pela porta 4, que lá do outro lado o meu roteador vai conhecer e vai saber interpretar isso. A mesma coisa com a porta 2 e a mesma coisa com a porta 3. São 10 passos nesse exemplo básico para você conseguir configurar. Primeiro passo, no switch, você tem que criar uma VLAN de gerenciamento, né, para você já poder ficar resguardado, né, para poder acessar o seu switch. De qualquer forma, você usa o ROMON.
Tá? Você vai ter que usar o ROMON, acessa o seu switch, que é muito mais seguro. Se você errar algum passo desses 10 passos nessa configuração, pode ser que você perca acesso ao seu roteador. E aí, se você não estiver conectado via ROMON, realmente você não vai conseguir reverter isso, a não ser que fisicamente. Então, a primeira coisa que você faz no seu switch é criar uma bridge. Cria uma bridge padrão, lá em bridge, adiciona uma bridge, coloca o nome dela, referência para você, e pode dar um OK. E também o segundo passo é criar a VLAN no switch, a VLAN que você vai gerenciar o seu switch. Então, eu criei, nesse caso, a VLAN 800 gerenciamento, tá? Botei o ID dela, o ID 800, e botei ela na interface, a interface bridge. Passo 3, eu coloco um IP e uma rota, para eu poder acessar esse equipamento. Eu poderia acessar ele simplesmente via ROMON, tá? Mas é interessante eu colocar um IP e uma rota, eu tenho uma conectividade IP com esse switch, para eu conseguir usar em algum sistema de monitoramento, por exemplo, ficar pingando esse switch ativamente. Então, eu configuro um IP e uma rota padrão. O IP, você pode botar um IP da sua rede, eu coloquei de exemplo 10.80.81/30 e fiz uma regra padrão, né, destination 0000/0, para o gateway 10.80.82, que é o meu roteador. E, nesse caso, o passo 4 é fazer essa permissão, essa política de VLAN. Então, aqui, lá em Bridge VLAN, ficou uma aba muito mais simples, para a gente poder configurar toda essa questão de VLAN. Na versão anterior, antes da 6.41, isso era mais complicado para a gente fazer, né? Depois da versão 6.41 é dessa maneira, ficou muito mais simples. Então, como que eu faço essa permissão específica? Eu vou lá no Bridge VLAN, crio um novo item. Em Bridge, eu escolho a Bridge que eu estou usando. Em VLAN ID, eu coloco 800. E na parte Tagged, eu coloco a Ether 4, que está conectada com o meu roteador, e a Bridge. Então, eu estou dizendo que vai chegar um tráfego tagueado, porque o meu roteador vai estar mandando o tráfego já na VLAN 800, vai chegar um tráfego tagueado pela porta 4, e ele vai ter conexão também com a minha Bridge, para ele poder acessar a minha CPU e eu acessar ele via o inbox. No roteador, o que eu vou fazer? Eu vou criar essa mesma VLAN, passo 4, e no passo 5 eu vou colocar um IP também. Na VLAN 800, gerenciamento, interface VLAN, coloco o ID 800, na interface eu coloco na Ether 1, que é a interface do roteador, que está conectando com o switch, e coloco o IP também nessa VLAN, para eu poder me comunicar com o meu switch. Nesse caso, eu coloquei o 10.80.82/30. Passo 6 que você precisa fazer é adicionar as suas portas na bridge, as portas que você for usar. Então, você vem em bridge ports, a bridge já está criada, que a gente já criou anteriormente, você vai adicionar as portas na sua bridge. Nesse caso, tem a porta 1, 2, 3 e 4, todas as portas vão estar nessa bridge. Nesse exemplo que eu estou usando é um ambiente virtualizado, então você pode ver que aquele H do lado não está marcado. Então, se o H não estiver marcado, é porque, por algum motivo, ele não tem suporte e ele não vai conseguir usar o hardware offload, não vai conseguir gerenciar esse tráfego direto no chip de switch. Nesse caso, o virtualizado ele não tem chip de switch, então justamente o H não fica nem marcado. Mas você consegue realizar a configuração mesmo assim, porém ele vai puxar da sua CPU. O único modelo em que você consegue fazer essa configuração e ele vai usar o hardware offload, vai usar o chip de switch normalmente, é na CRS 300, nos modelos 300. Aí você consegue, os modelos 300 têm todos aqueles recursos que você pode usar, e aí sim, você vai conseguir fazer essa configuração propriamente dita até o final com aquele H do lado. Então, primeiro você adiciona todas as portas na bridge, e agora no passo 7 e 8, você vai fazer o tag nessas portas, você vai dizer que todo o tráfego que estiver chegando por essa interface, você vai colocar uma etiqueta nela, para ele ser identificado no seu switch e depois passar para o seu roteador. E também você tem que fazer a política, a permissão para onde ele vai. Então, nesse caso, por exemplo, eu tenho a Ether 1, eu botei a ID 100, então você vai lá em Bridge Ports, acessa a sua Ether 1, ele já tem uma aba de VLAN, lá em PVID, Port VLAN ID, você coloca o 100, né, ID 100, no caso na porta 2, coloca o ID 200, na porta 3, coloca o ID 300, aplica, sem problema. Nesse momento, quando você estiver aplicando, ele não vai estar funcionando ainda, só depois, no final, a gente vai fazer uma configuração para aplicar todos esses filtros de VLAN, para realmente deixar essa configuração permanente.
E aí depois a gente vai lá em Bridge VLAN e a gente adiciona essas políticas. Então, por exemplo, aqui em Bridge VLAN, a gente bota a bridge, escolhe lá a única bridge que a gente tem, que é a bridge, a VLAN ID, VLAN 100, aí tagged, a gente coloca Ether 4 e untagged Ether 1. Untagged Ether 1, o que significa? Ele vai chegar um tráfego pela porta 1, ele vai estar tagueado com ID 100, vai chegar pela porta 1 e vai passar tagueado pela porta 4. Ele vai ter permissão de passar tagueado pela porta 4. A gente faz a mesma coisa com a porta 2 e a mesma coisa com a porta 3. Ali no final, na última imagem, é como que vai ficar essa tabela, para você dar uma olhada. Lá em Bridge VLANs, como que ele vai ficar organizado. No passo 9, você vai criar as VLANs no seu roteador. O seu roteador precisa entender esse tráfego que está chegando do seu switch. Então, você vai configurar também, nesse caso, a VLAN 100, que é do link 1, a VLAN 200, que é do link 2, a VLAN 300, que é do link 3, todos vão estar na Ether 1, que é o tráfego que está chegando pelo seu switch, você vai conseguir já ter uma comunicação com eles. E o último passo, a última coisa que você tem que fazer no seu switch é ativar o filtro de VLAN, o Bridge VLAN Filtering. Lá em Bridge tem a aba VLAN, você ativa o VLAN Filtering, que aí sim ele vai poder gerenciar toda essa política, toda essa permissão de VLAN, e aí você vai conseguir fazer essa comunicação. Teria mais alguns passos, por exemplo, no roteador, dependendo do que você está usando, se for um link, por exemplo, PVPoE, você configura aí em cada interface, em cada VLAN, um túnel PVPoE, você iria já se comunicar, ou se fosse DHCP, também do mesmo jeito, mas esse mesmo exemplo você poderia usar para outros cenários. Cenário onde você tem, por exemplo, um roteador, que é interligado num switch, você dá um POP seu, é interligado num switch, esse switch tem vários rádios, você consegue mapear todos esses rádios, passando pelo switch, essas portas vão estar untagged, né, o seu rádio não está entendendo essa VLAN ainda, entra no seu switch coloca uma etiqueta nesse tráfego, passa esse tráfego etiquetado até o seu roteador entende isso, porque ele tem uma VLAN configurada, que é como se fosse uma porta virtual, tem uma VLAN configurada, e você pode fazer isso tudo direto no seu roteador, no seu switch, e no seu switch, principalmente, você vai estar usando o hardware offload. Então, você pode passar o tráfego que você quiser, que ele vai passar em wire speed. Ou seja, a velocidade que ele negociar é a velocidade que ele vai passar, não vai consumir da sua CPU. Esse exemplo você vai ter que realizar nas CRS 300, que é um modelo novo, que justamente eu aconselho vocês a comprarem já, que ele permite você executar todas as funções no seu switch. Tem um script aqui também, essa apresentação vai ficar disponível depois. Tem um script, e é interessante você ver o script do switch, para você ver como que é simples realizar essa configuração. Na versão anterior, antes da 6.41, naquela aba de switch, ele não era tão escalável assim, e ele era mais complexo. Então, ainda existe, né? Tem várias configurações que você pode fazer lá, mas 90% dos casos, você não vai usar todas aquelas opções que a MikroTik te oferece. É interessante, tem várias opções diferentes na aba de switch, mas em 90% dos casos você não vai precisar saber aquilo tudo, você não vai precisar entender todas aquelas funções. São cenários específicos que você vai precisar usar dentro do switch. Na Bridge, depois dessa versão 6.41, eles ainda estão implementando muitas funções. Na Bridge você já consegue fazer o 90%, todas essas VLANs que você precisa, tag, untagged, você vai conseguir fazer direto no seu switch. Esse é o script do switch. O script do roteador também ficou bem simples, praticamente só as VLANs. No começo, eu vou voltar aqui também para ver, no switch, no começo eu ativo o ROMON, dá para você conseguir acessar ele via ROMON, e no switch, no final ali, eu ativo o VLAN Filtering, para você conseguir ativar essa filtragem de VLANs. Então, isso aqui tem que ser a última coisa que você vai fazer, depois que você já checou, que tiver tudo ok, se ativa e testa a sua configuração. Outra coisa também é para você explorar a wiki. Na wiki tem muita informação sobre switch. Tá? A MikroTik tem muito artigo falando como que a Bridge funciona, como que o switch funciona, vários exemplos adicionais que você pode configurar. Então, é muito interessante que você explore. É um pouco denso, tem muitas configurações. É em inglês, então, se você já não sabe inglês,
procura saber, porque nessa área você vai precisar saber inglês para você conseguir se atualizar disso. Então, explora o Wiki, dá uma olhada, tem muita configuração interessante lá para você fazer, para você conseguir usar a sua CRS do jeito certo. Eu pego muitos exemplos, algumas consultorias, de clientes que estão usando a CRS de um jeito mal configurado, mal desenhado, e às vezes, ou fazendo um diagnóstico errado. Eu já peguei um cliente, por exemplo, ele estava usando uma CRS, ele configurou a CRS, e ele falou assim, Wissão, é o seguinte, eu botei a minha CRS aqui na rede, só que ela só passa 200 MB. Ela não passa mais que 200 MB. Eu falei, bem, provavelmente você não deve estar usando o hardware offload, você não está usando o chip de switch que tem dentro dela, você está usando a CPU. Como é que está configurado? Aí ele fez a configuração mais simples possível. Ele criou uma bridge e botou todas as portas dentro da bridge. Eu falei, realmente essa é a configuração mais básica que você pode fazer. Ele vai ativar automaticamente o hardware offload, vai pegar todo esse tráfego e passar pelo seu switch, ele deveria funcionar. Como você está fazendo essa checagem? Eu estou fazendo um B-test para a minha CRS. Estou fazendo um B-test e só está passando 200 MB. Eu falei, justamente esse é o problema. A sua CRS está configurada corretamente. Se você colocar o tráfego para passar, ele vai passar. Só que se você for fazer um B-test para a sua CRS, ele vai puxar da CPU. E a CPU da CRS é muito fraca. Não é feito para isso. Não é feito para você colocar ela para fazer nenhum tipo de roteamento. É feito para você atuar como switch. Então, você fazendo um teste de B-test para a CRS, ainda não é nem a melhor prática ainda, que você poderia usar a CRS no meio do caminho, botar um roteador de cada lado ou um computador de cada lado e fazer o teste. E aí sim você realmente iria conseguir uma informação mais apurada. Tem outros casos também de clientes que colocam CRS. Teve um cliente que falou uma vez que ele comprou um novo microtik, lançamento, que era perfeito, tinha bastante porta, justamente o que ele precisava usar no POP dele, ele tinha vários rádios, mas por algum motivo a CPU estava muito alta. A CPU dele estava chegando em 80%, 90%, às vezes batia 100%, e ele não sabia o que estava acontecendo. Provavelmente ele falou que devia ser algum ajuste na RB. Eu falei, mas qual RB você usou? Qual modelo? Ele falou, não, é a CRS, a mais nova na época que tinha lançado. Eu falei, bem, isso aí está um problema. Como que você está configurando ela? Não, eu estou colocando de concentrador, PVPoE. Estou botando lá 80, 100 clientes, botei a minha CRS numa areazinha, coloquei um técnico, ele que está administrando essa área agora, e provavelmente deve ser algum ajuste, porque ele está puxando muito pouco. Tem poucos clientes e a CPU está muito alta. Provavelmente alguma coisinha deve ser feita, porque esse microtik é lançamento. Provavelmente ele deve ter confundido CRS com CCR, que é muito diferente. O preço é muito menor. Aí eu indiquei, olha, CRS não é para você fazer de concentrador, não é para você colocar um balanceamento, não é para você fazer várias regras de firewall, DDoS e tudo mais. Ela vai fazer, porque ela é justamente a CRS, ela é um switch de camada 3. Ele te dá essa flexibilidade para você fazer o que você quiser. Só que não é o cenário ideal dela. Não é isso que você deve usar ela. Mesma coisa que você pegar, por exemplo, uma Ferrari, botar num rally. Ela vai correr? Vai correr. Mas não é o ideal, não é o cenário que ela deve fazer. Ela vai desempenhar muito menos do que uma Hilux, por exemplo. Ou tu bota uma Ferrari nas ruas do Brasil, que é tudo esburacado. Vai acabar com a Ferrari rápido. Então, justamente, você tem que usar o seu equipamento para o que ele foi designado para fazer. Usa a CRS como ela deve ser usada, fazendo VLAN por ela, ativando o chip de switch, fazendo VLAN. Sempre quando você colocar lá em bridge port, verifica se o H está ativado, para você realmente ter certeza que o tráfego está passando pelo chip de switch e não está indo para a CPU. E se uma CPU de uma CRS estiver alta, é porque provavelmente você está fazendo alguma coisa errada. Bem, pessoal, muito obrigado. Tem as minhas redes sociais, vocês podem entrar em contato, principalmente pelo Instagram, que eu respondo mais rápido. Eu vou estar aqui pelo evento também o dia inteiro, vocês podem me contactar. E perguntinhas? Quem tem pergunta? Qual é o seu nome? Ivan, sou da IMF.
A pergunta é quando o equipamento está configurado, está instalado nele o Router OS ou o Switch OS, existe diferença de desempenho se eu for trabalhar como um switch? Não, não. O que existe é que você pode... evita que você cometa mais erros. Se você quiser, por exemplo, você pode colocar uma CRS para... Como ele é dual boot, você pode botar a CRS para botar com SWS, com Switch OS. Você vai ver aquela interface via web, você só vai poder acessar via web, então aquela flexibilidade de você acessar via inbox, aquela interface interativa você não vai ter, porém ele deixa só o que você vai conseguir fazer. Nesse caso você já nem vê a CPU, né? Ele já é pronto para você configurar só o que você precisa. É mais simples. Outra dúvida, no caso se eu quiser usar uma CRS ou uma CCR, a CCR nem tem switch, né? Ela já nem tem a função o chip de switch. Não tem, porque ela tem uma CPU muito potente. Pega uma 2011, uma 750, igual você mostrou. Se eu quiser fazer um POP pequeno, um autenticador PPoE, né? Eu posso pegar a porta 1. A dúvida eu vou taguear uma VLAN na porta. Aí isso é indiferente. Vai tag ou um tag, isso é indiferente. Só que aí eu tenho que criar uma bridge para associar essa porta, e essa bridge chega no CPU, enquanto as demais portas eu não quero rotear, eu quero só usar como um switch mesmo. Eu tenho que criar essa bridge? Você quer usar na mesma RB serviços diferentes? Sim, num POP pequeno. Você pode fazer. Só que, por exemplo, nesse quesito que você não está usando uma CRS, tem algumas funções que você não vai conseguir fazer nessa versão mais nova, depois da versão 6.41. Você pode ter 2 serviços diferentes, não tem problema. Botar uma bridge com 2 portas, você pode fazer as VLANs e nas outras portas está atuando diferentemente, isso aí não tem problema. Só que tem que ver naquela tabelinha do hardware offload, exatamente a RB que você está usando, qual é o chip de switch que tem dentro dela, quais são as opções que você pode usar dentro dela. Provavelmente pode ser que você tenha que usar a aba de switch. Lá na aba de switch você pode fazer várias configurações, mas é um pouquinho mais complicado. E tem alguns ambientes que eu venho do mercado de Cisco e tem algumas particularidades que são bem diferentes e muito mais fáceis e melhores no MikroTik. A gente usa na Cisco o DHCP no switch. Isso numa CRS prejudicaria o desempenho? É recomendado? É boa prática? A melhor prática que eu indico é você ter um roteador atrás, para poder fazer essa configuração. Eu não colocaria direto no switch. Tá, obrigado. Parabéns pela palestra, Wilson. Obrigado. Eu gostaria de ver, assim, no cenário que você montou, aquelas 4 portas que seriam untagged no final lá, elas estão alguns dispositivos que não têm suporte a VLAN, por que eu entendi. Pelo menos não estão preparados para entender essa VLAN. Ok. No caso de eu ter nesses endereços, nesses routers, router mesmo, com possibilidade de já sair tagueado e passar o tráfego tagueado dentro da CRS ou da CSS, que vai chegar no outro roteador que está do outro lado também tagueado. Aí eu posso não fazer aquela configuração toda dentro da CRS ou da CSS e deixar que já venha tagueado, passe tagueado para o outro lado e beleza. Ou isso vai prejudicar, ou isso pode diminuir o rendimento da CSS? Não, você pode fazer. Você pode fazer sem problema. Tem também, agora, nas últimas versões, inclusive, você pode fazer o Kill in Kill, principalmente na CRS 300. Então, quer dizer, só nela. Então, se chega uma configuração já com VLAN e você ainda quer adicionar uma tag adicional, nas últimas versões você já consegue fazer isso. Mas se já tiver vindo tagueado, não tem problema. Mas se você for ativar o filtro de VLAN, você tem que deixar isso especificado. Okay. Você tem que fazer um pouquinho de configuração. Tipo, fazer eleger uma porta como trunk, que vai fechar entre duas 317, por exemplo, e botar as VLANs dentro de uma outra VLAN, fazer um kill in kill na saída dela, na porta trunk. Tem como você fez. Nas últimas 6.43 tem como você fez esse cenário que você falou. Mas qualquer coisa, se você tiver um esboço ou um desenho melhor, saindo daqui eu consigo dar uma dica para você, tá, olhando okay. Mais de cima. Ok, obrigado. Mais alguma? Show. Obrigado. Perfeito. Obrigado, pessoal.